Imaculada. Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia de adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje é dia 26 de janeiro. Estamos na terceira semana do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos enfio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, olha que palavra tremenda. Olha que palavra tremenda desse evangelho de hoje. Depois designou ainda 72 discípulos e mandou os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele tinha que ir. Os discípulos de Jesus representam o Senhor. Jesus enviou os seus discípulos onde ele tinha de ir. Ou seja, aonde está o discípulo é onde está o Senhor. E que discípulo é esse? Que representa tal forma Jesus, que onde esse discípulo está, está Jesus. É por excelência o clero da igreja. Sim, todos nós somos chamados a reproduzir a Deus. Todos nós somos chamados a ser cristãos, novos cristos na terra. Como falava no evangelho de ontem, na festa de São Paulo, o cristão é um novo Cristo. Mas por excelência, de forma sublime, o sacerdote, o padre, o ministro ordenado, ele é persona Christi, ele age em persona Christi. Quando o padre celebra o santo sacrifício da missa, não é o padre que celebra, é Jesus que celebra por meio do padre, na pessoa do padre, e o padre celebra na pessoa de Cristo. Por isso, em persona Christi. Quando o padre atende em confissão, e elevando a sua mão diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o padre Celso, não é o padre Alexandre, não é o padre Marcelo que está perdoando, é Jesus que está perdoando por meio do padre Alexandre. É Jesus que está perdoando por meio do padre Marcelo, por meio do padre Celso, porque ele diz: eu te absolvo. Não é o padre que está falando, é Jesus que está falando pelos lábios do sacerdote. Ele age na pessoa de Cristo, em persona Christi. Por isso, onde está o sacerdote operando o sacramento, celebrando o sacramento, ali está Jesus atuando. E aí está a nossa importância, a importância de nós rezarmos pelo clero, de intercedermos pelo clero. São João Maria Vianney, que é padroeiro de todos os párocos, São João Maria Vianney dizia que se nós conhecêssemos o mistério que é o sacerdócio, nós morreríamos de amor. Querido Padre, o ministro ordenado é o amor de Deus, é o coração de Deus no mundo. É o jeito que Jesus escolheu para estar no meio de nós. Porque é por meio do sacerdote que nós temos a absolvição dos pecados na confissão. E, sobretudo, o Santíssimo Sacramento do altar.
Jesus diz em João 6,48: Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão viverá eternamente, porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Como nós temos o Santíssimo Sacramento do altar? Por meio do sacerdote, que celebra o santo sacrifício da missa na pessoa de Cristo, em persona Christi. Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus tomou o pão e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Essas são as palavras que o sacerdote repete em cada Santa Missa, ao consagrar o pão e o vinho, e transubstanciar o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Hoje é quinta-feira. Naquela quinta-feira santa, antes de viver a sua paixão, antes de subir ao Monte das Oliveiras, Jesus se reuniu com seus discípulos e instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Jesus ordenou aqueles apóstolos, e ali surgiu um ministério ordenado. Por isso nós precisamos rezar pelos sacerdotes. O clero é o tesouro da igreja, porque o clero nos traz a Cristo. E a ordem do Senhor, Jesus nos manda rezar pelos sacerdotes. Olha o que ele diz aqui, ó. Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Precisamos rezar pelo clero. Precisamos rezar para que o Senhor envie novas vocações sacerdotais. E, é claro, vocações religiosas. E precisamos, sobretudo, também rezar para que o Senhor santifique e fortaleça o nosso clero. Sem sacerdote não temos Eucaristia, sem sacerdote não temos confissão, sem sacerdote não tem Igreja Católica Apostólica Romana. Reze pelo seu padre. Todos os dias, reze pelo seu padre. Ele é a pessoa de Deus na terra. Ele reproduz Jesus na terra. Ele celebra os sacramentos na pessoa de Cristo. Quando você encontrar o seu padre, lembre-se, ali, naquele homem de carne e osso, daquele homem que circula sangue nas veias dele, aquele homem, ser humano como eu e você, ali está escondido o mistério de Deus. Mistério tão tremendo que, se nós conhecêssemos, morreríamos de amor, como diz São João Maria Vianney. Reze pelo seu sacerdote e reze ao Senhor que nos dê muitos e santos sacerdotes, muitas e santas vocações sacerdotais e religiosas. É aquilo que você puder fazer para ajudar o seminário da sua igreja doméstica, né? Da sua diocese, faça. Seja em doações materiais, seja em doações de trabalho, lá capinar o quintal do seminário, cuidar do jardim, etc. Faça. Eu fiz uma experiência vocacional no seminário diocesano Nossa Senhora do Amor Divino quando jovem, isso há 22 anos atrás, muitos anos atrás, quando sonhava ser sacerdote. E no seminário diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, lá em Petrópolis, eu tive uma experiência muito bonita com as pessoas que ajudavam o seminário, com as famílias, com os pais e mães de família que iam lá ajudar os seminaristas. Porque o seminarista é um jovem, é um garoto de 17, 18 anos que está longe da família e sente falta também de ter pai e mãe. E que alegria era para o seminarista receber uma caixa de bombom. Que alegria para o seminarista receber uma roupa de frio nova no inverno. Não sei se você conhece essa realidade, mas os seminários são pobres. Lá no seminário Nossa Senhora do Amor Divino em Petrópolis, na diocese de Petrópolis, o almoço e a janta era arroz, feijão e salsicha. O seminário é pobre. Ajude o seminário. Ajude a formação dos sacerdotes. Da maneira que você puder. Mas, sobretudo, da maneira mais importante, rezando e oferecendo o seu rosário, o seu terço, um jejum, uma mortificação pelo clero e pela formação dos sacerdotes. O sacerdote é o coração de Cristo. Rezemos pelo nosso clero. São João Maria Vianney, rogai por nós. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.